Muito bem, pessoal. Então, retomando aqui as explicações aqui no bloco, né? Vamos aqui à questão 30, tá? Na questão 30 ela diz, resolva as operações de adição e subtração de frações a seguir. Dica, lembre-se de encontrar frações equivalentes usando o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum. Bom, para resolver essas adições e subtrações de frações aqui, nós podemos usar o método prático também. Quando tem só duas frações sendo somadas, tem um método prático que facilita essa operação. Quando nós temos três, que é o caso aqui, três frações sendo somada ou subtraída, nesse caso não sei se seria tão interessante usar o método prático, né? Às vezes seria mais fácil trabalhar com o mínimo múltiplo comum. Bom, mas então vamos lá. Nós temos aqui a questão A, que nós temos 3 décimos mais 2 quintos. Então nós vamos resolver essa aqui, depois eu vou resolver uma dessa e uma dessa para vocês. Bom, eu vou utilizar outra página aqui para facilitar, me dar mais espaço. Então tá aqui a mesma questão, só que eu selecionei A, B e C, né? Os três aqui para a gente resolver e sobrar mais espaço para a gente trabalhar aqui. Muito bom. Então vamos lá. Como que eu vou fazer para somar isso aqui? Então a gente vai pegar aqui esse número aqui, vamos multiplicar por esse, tá? Esse é o método prático, viu, pessoal? Então vamos pegar esse daqui e multiplicar por esse. Então é como se a gente estivesse fazendo um x, né? Multiplicando em x assim, ó. Bom, eu vou passar aqui um tracinho da fração. Vou fazer aqui então 3 vezes 5, sempre comece desse para esse, ó, pessoal, porque na adição até que não dá muito problema. Mas se fosse uma subtração aqui, você começar desse para esse, poderia dar resultado errado lá no final. Então, comece desse numerador com esse denominador. Então, 3 vezes 5, 15, né? Então, escrevemos aqui o 15. Esse sinal de adição aqui, a gente traz ele para cá. Agora, vamos aqui. 10 vezes 2, nós temos aqui 20. Tá? Então, coloquei 15 mais 20. E agora também vamos multiplicar os denominadores. Tá? Então isso aqui tudo é multiplicação, ó. Não confunda com a operação da fração que é adição, né? Mas para a gente resolver aqui no modo prático, a gente multiplica esses valores assim. Bom, então vai ficar 10 vezes 5, né? Que deu aí então 50, tá? E agora então nós temos aqui, ó, 15 mais 20, né? Que será um total de 35 sobre os 50 que nós temos aqui. Então, 35 50avos. Muito bem. Só que, se a gente observar essa fração aqui, ela está grande, ela dá para simplificar, né? Tem um processo que a gente consegue simplificar, ela torna ela mais simples. Como é que a gente simplifica uma fração? Né? Para simplificar a fração, a gente divide, né, os termos dela por um mesmo valor. Nesse caso aqui, a gente tem que procurar qual o número que divide o 35 e o 50 ao mesmo tempo. Se a gente observar, esse termina em 5 e esse termina em 0. Existe uma regra de divisibilidade que diz que todo número terminado em 5 ou em 0 é divisível por 5. Então, nesse caso aqui, a gente pode dividir aqui, ó, por 5. Então, isso aqui é um processo de simplificação, tá? A gente está simplificando aqui. Bom, fazendo aqui então 35 dividido por 5, nós temos 7 sobre 50 por 5, 10. Então, 7 décimos é a nossa resposta. Então tá. 7 décimos não dá mais para simplificar. Então, finalizou aqui. Isso quer dizer que 3 décimos mais 2 quintos é igual a 7 décimos. Então, observe o que nós fizemos. Nós pegamos aqui numerador vezes denominador, colocamos aqui. Trouxemos o sinalzinho de mais, colocamos aqui. 10 vezes 2, 20. Colocamos aqui em cima do tracinho também, os dois somando. E agora multiplicamos os denominadores. 10 vezes 5, 50. Dando aí um total de 50, então, ficando aqui no final 35 50avos. Simplificamos ela, dividindo os termos dela, né, dessa última fração por 5, obtendo 7 décimos. Então, finalizou aqui, nossa soma está pronta, tá?
Agora, nós temos aqui a questão B. 2 inteiros mais 5 dozeavos. Observe que nós temos um número inteiro somando com uma fração. Bom, nesse caso é o seguinte, aqui não tem denominador. Quando o número é inteiro e não tem denominador, a gente pode colocar o denominador 1 para ele. E aí ela se torna uma fraçãozinha também, ó, então facilita, né? Bom, vamos fazer pelo método prático. 2 vezes 12, então vamos pegar aqui esse aqui que se torna o numerador, a gente vai multiplicar com 12. E esse a gente vai multiplicar com esse. Então vai ficar aqui 2 vezes 12, que vai ser igual a 24. Vamos passar o tracinho aqui. Aí 1 vezes 5, que vai ser igual a 5. Colocamos um sinalzinho de adição aqui, né? Então essa adição aqui vem para cá, ó. E agora 1 vezes 12, que vai ser igual a 12. Então nós temos aqui 24 mais 5, que é igual a 29 sobre 12. Bom, aí 29 dozeavos não tem como simplificar, então finalizou a nossa soma também. Ficou aí o resultado 29 dozeavos. Observe que nós usamos o método prático de novo. Pegamos esse vezes esse, colocamos aqui. 1 vezes 5, colocamos aqui. Sinal de adição, colocamos aqui. 1 vezes 12, 1 vezes 12 deu 12. Finalizando, 25 mais 4, 24 mais 5 deu 29 sobre 12. Soma finalizada.